Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo comentar sobre a semifinal da Libertadores, o jogo envolvendo Boca Juniors e Palmeiras na Argentina, no estádio La Bombonera. E quem ficou até tarde assistindo esse jogo aí, poxa vida, né? Muito chato esse jogo, 0-0. A gente vai ver nas notícias aí, não tem muito o que comentar sobre o jogo. A gente viu muita coisa, tanto na imprensa argentina como na imprensa brasileira, comentando muito essa questão fora do jogo, né? Mais uma vez ali corre o risco ali da Argentina, de um time argentino ser punido, né? O Boca Juniors por causa ali do estádio, né? Questão de violência ali fora do estádio, aquela história que a gente já está cansado de ver aí na Libertadores, né, quando envolve um jogo assim em grandes proporções contra brasileiros e argentinos, né, uma coisa comum. Mas dentro de campo mesmo, o futebol que a gente gosta de ver ficou devendo. Então eu queria destacar nesse vídeo algumas questões aqui. Quando a gente pensa aí no time do Palmeiras, né, se formos comparar aí com o Boca, né, o Boca é uma lenda aí da Libertadores, é uma lenda do futebol sul-americano, né? E é muito engraçado, né, como que às vezes o mito do Boca ele é muito mais forte do que o mito, por exemplo, do Independiente, né? O Independiente é o maior campeão da Libertadores. Se eu não me engano, ganhou 7 vezes, né? O Boca Juniors ganhou 6 vezes a Libertadores. É um número incrível, né? Aqui no Brasil, os times que ganharam mais ganharam 3 vezes, né? Pois bem, o Palmeiras, né, tá próximo aí de fazer aquilo que o Boca fez, né? O Boca foi campeão 2000, 2001 e 2003, né? Então o Palmeiras nos últimos 3 anos aí se tornou uma lenda também na Libertadores, né? Fez muita história aí com o Abel Ferreira. A gente for pegar aí 2021, 2020, né, que foi disputado em 2021 a final, né, devido à pandemia. Fez a final ali com o Santos. Depois, no ano seguinte, fez a final contra o Flamengo, né? 2020, 2021, 2022 o Flamengo ganhou. E agora, 2023, tem grandes chances de ir para a final novamente o Palmeiras. E aí a gente vê que esse time do Abel Ferreira, há muito tempo aí tem conquistado bons resultados, né? Tem conquistado vários títulos e tem feito realmente história aí no Palmeiras. Mas se a gente for ver a rigor aí, esse time do Abel, né, é um time muito retranqueiro, né? O Abel é um retranqueiro com grife, né? Ele joga muito defensivamente. E isso aí é algo que tem atormentado o futebol brasileiro há muitos anos, né? Alguns mais conservadores falam que isso começou ali em 82, né, 86. 82 o Brasil teve uma seleção na Copa da Espanha que foi uma seleção lendária, né? Se você entrar até no site ali da FIFA, né, sempre quando está começando a Copa do Mundo, né, a FIFA passa ali aqueles filmes, né, alguns documentários sobre alguns jogos e alguns times históricos, né, aí sempre a gente vai lembrar, né, a seleção lá da Laranja Mecânica, né, a Holanda, do Cruyff e também essa seleção de 82 do Brasil, né, que era um time realmente incrível, né. Tinha no meio campo ali o Zico, o Sócrates, né, o Éder do Atlético e incrivelmente esse time não conseguiu avançar na Copa do Mundo, né? Teve um jogo que o Brasil deu um baile na Argentina, né? Era a Argentina do Maradona e depois o Brasil foi eliminado ali pela Itália, né? Que era um time assim não muito badalado, não favorito, né? E o Paulo Rossi foi um jogador que marcou 3 gols aí nessa decisão e eliminou o Brasil. E depois disso o Paulo Rossi não teve uma grande história no futebol, no seu melhor momento do futebol foi realmente quando ele conseguiu ali eliminar o Brasil. Então depois disso começou a criar um trauma aqui no Brasil em relação a esses times que jogavam muito bonito, jogavam para frente, mas que defensivamente eram fracos. Então aí teve a eliminação em 86, teve a eliminação em 90, que foi muito sofrida, porque foi diante da Argentina, do Maradona, do Canidia. E aí em 94, o time com o técnico Parreira, aquele time pesado, defensivo, fez a final com a Itália 0-0 e conseguiu ganhar nos pênaltis. Depois disso, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Nunca mais se teve aquela seleção que jogasse para frente. Sempre tinha lá aquele tanto de volante,
né, ali pesando o meio de campo e matando ali as jogadas, né? Ao invés de valorizar o futebol, valorizava-se frear ali as jogadas. Aí a gente teve 2002, né, o técnico Filipão, que também é um retranqueiro aí clássico, né? Conseguiu aí todos os times que ele joga, você vê que é aquele cara que jogava às vezes com um atacante, né? A seleção de 2002 era muito boa, tinha muitos jogadores excelentes, né? Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo, todos em grande fase, mas era uma seleção que tinha ali um meio de campo muito forte, né? E depois a gente teve ali Parreira de novo, Dunga, enfim, a seleção não conseguiu mais ganhar depois de 2002 e aquela coisa ali veio atormentando o futebol brasileiro, né? Isso refletindo aqui nos campeonatos aqui no Brasil. Então você não tinha mais aqueles técnicos que colocavam o time para jogar para frente, mas era muito mais fácil aquele futebol chamado ali de reativo, né? Evitando, né, de ter alguma jogada, evitando de criação ali do adversário de alguma jogada, ao invés de criar, de propor resultado, de propor jogadas. Acho que talvez aquele time do Jorge Jesus foi uma luz aqui no país, quando a gente viu aquele Flamengo jogando para frente, mas tirando isso, a gente sempre, todo ano, você vê nos campeonatos aqueles técnicos colocando o time ali cheio de volantes e sempre valorizando matar as jogadas. Então, esse jogo aí do Boca com o Palmeiras foi um jogo muito ruim, né? Assim, foi um jogo chato de se ver. Mostrou ali que o Palmeiras precisa muito do Dudu, né? O Dudu não tá jogando. E fez muita falta ali no meio de campo para ter algo mais criativo, né? Fazer uma jogada diferenciada, quebrar as linhas ali do Boca. Então isso não conseguiu. Eu acredito que o Palmeiras é o favorito para passar. É um time muito forte psicologicamente falando, né? E o Boca é um time que não está numa grande fase, né? O Cavani não conseguiu marcar ainda gol nenhum na Libertadores, né? Você vê uma certa cobrança da torcida em relação a isso. Então acredito que o Palmeiras tem um leve favoritismo, vai decidir em casa. Esse time é muito forte, o time do Abel é um time que consegue ali o tempo inteiro se manter estável, né? E sempre nessa ideia aí de jogar fechadinho ali, consegue o resultado. E a decisão indo para os pênaltis, o goleiro do Palmeiras também está numa grande fase, pode fazer a diferença. Então é isso aí, as minhas impressões aí sobre esse jogo Boca e Palmeiras. Espero que o jogo da volta seja melhor do que esse jogo da ida, né, que foi realmente terrível. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse jogo, se você acha que o futebol brasileiro ainda tem muitos volantes ali no meio de campo, se as coisas podem mudar. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.